Olá, pessoal do nono ano. Estão todos bem, com saúde? Espero que sim. Estou aqui novamente, professora Shirley, para dar continuidade a um assunto que foi iniciado pela professora Patrícia semana passada. A professora Patrícia, ela trouxe alguns probleminhas que nós costumamos observar nas redações de alguns dos nossos alunos. São questões ortográficas, palavras e expressões que para muitos de nossos alunos se tornam um desafio. Muitos se deparam com a situação de não saber escrever de maneira correta aquela palavra. Então, percebendo essa dificuldade que alguns de nossos alunos enfrentam, então nós decidimos preparar algumas videoaulas que abordassem esses assuntos. Então, foi iniciado pela professora Patrícia, ela trouxe algumas palavras e algumas expressões que geram essas dúvidas, e hoje estou eu aqui novamente para continuar esse assunto, trazendo outras palavras e expressões que também geram dificuldades, geram dúvidas para vocês. Então, continuando o assunto, algumas dificuldades ortográficas, parte 1. Pessoal, quando se fala em palavras e expressões que geram dúvidas em nossos alunos, a gente não pode deixar de mencionar os porquês. Realmente, esse assunto ele é um dos mais discutidos, porque traz muitas dúvidas. Me diga uma coisa, seja sincero. Quem de vocês aí que está assistindo esse vídeo agora não se deparou com essa mesma cena que a gente observa aqui nesse personagem que está na telinha? Sem saber qual porquê usar diante de determinado contexto, de determinada situação. Que porquê usar? O separado sem acento? O separado com acento? O junto sem acento? Ou junto com acento? Ufa, causa dúvida, né? Então, essa aula veio exatamente para sanar essas dificuldades, resolver essas dúvidas de uma vez por todas. Gente, vamos para o primeiro porquê. Quando usar o porquê separado e sem acento? Gente, esse tipo de porquê, ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. O porquê separado sem acento tem dois empregos diferenciados. Então, voltando aqui, primeira informação que eu preciso saber. O porquê separado sem acento, ele pode ser usado em duas situações diferentes. Situação 1. A situação 1 em que eu uso o porquê separado sem acento é quando esse porquê é formado pela preposição por e o pronome interrogativo que. Nesse caso, ele vai possuir o mesmo significado da expressão por qual razão ou por qual motivo. Então, voltando, porquê separado sem acento, ele é usado na primeira situação quando ele dá para ser substituído pela expressão por qual razão ou por qual motivo. Exemplo, vamos lá. Primeiro exemplo que aparece aí na sua tela. Por que você não vai ao cinema? Reparem que é uma frase interrogativa, eu estou fazendo uma pergunta. Por que você não vai ao cinema? Eu posso muito bem trocar essa expressão por quê pela expressão por qual razão, que não vai mudar o sentido. Vamos substituir. Por qual razão você não vai ao cinema? Como dá para eu fazer essa troca, como dá para eu fazer essa substituição, então eu logo sei que o porquê aí vai ser o porquê separado e sem acento. Então, voltando aqui, primeira situação em que eu posso usar o porquê separado sem acento, diante de frases interrogativas, nas quais eu faço uma pergunta e eu posso muito bem substituir o porquê por qual razão. Ou também, gente, eu posso substituir por qual motivo, sem necessariamente fazer uma pergunta. Vamos para o segundo exemplo. Ó. Não sei por que não quero ir. Note que aí eu não fiz uma pergunta, certo? Eu estou afirmando. Estou afirmando o quê? Não sei por que não quero ir. Então, vamos fazer a troca? Vamos substituir a expressão por quê pela expressão por qual motivo para ver se dá certo fazer essa troca? Não sei por qual motivo não quero ir. Deu certo? Se deu certo, então beleza. É a primeira situação em que eu vou usar o porquê separado e sem acento. Agora vamos para a segunda situação em que eu uso esse tipo de porquê, tá? É quando esse porquê for formado pela preposição por mais o
um pronome relativo que. Aí, nessa segunda situação, gente, o porquê, ele vai ter o mesmo significado da expressão pelo qual. E também poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Exemplo, os lugares por que passamos eram encantadores. Note que aí eu não estou fazendo uma pergunta, certo? Mas eu estou afirmando alguma coisa. Eu estou dizendo que os lugares por que passamos eram encantadores. Mas que eu posso muito bem substituir pela expressão pelos quais. Vamos substituir para ver se dá certo. Ó. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, deu para fazer a substituição? Ficou bonitinha a frase, fazendo a troca? Então, é uma situação em que eu uso o porquê separado e sem acento. Então, voltando mais uma vez, para ficar bem fixado na sua mente, eu uso o porquê separado sem acento em duas situações. Na primeira situação, é quando eu posso substituir o porquê pela expressão por qual razão ou por qual motivo, diante de uma frase interrogativa ou não. E a segunda situação é quando eu posso substituir a expressão porquê pela expressão pelo qual, ou pela qual, pelos quais e suas flexões. Deu certo fazer essa troca? Deu certo fazer essa substituição? Então, é porquê separado, sem acento. Agora vamos para o outro tipo de porquê. O porquê junto, sem acento. Gente, esse é um dos mais fáceis. O porquê junto e sem acento, ele é usado principalmente em respostas e em explicações. Ou seja, indica uma causa ou uma explicação que eu dou sobre alguma coisa. E ele pode ser substituído pela palavra pois, ou uma vez que e etc. Então, voltando aqui, porquê junto, sem acento, eu uso para dar uma explicação, para dar uma causa, dizer uma causa. Vamos para os exemplos, ó. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Note que aqui eu estou dando uma explicação. Por que eu não fui para o cinema? É que eu tinha que estudar para a prova. Eu estou dando uma explicação, eu estou dando a causa de eu ter faltado ao cinema. E eu posso muito bem substituir o porquê pela expressão pois, que não altera o sentido algum. Ó. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Deu beleza, deu certinho. Vamos para a segunda situação. Ó. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Mais uma vez aí eu estou dando uma explicação. Eu estou dizendo o porquê que não deve se fazer intrigas, já que isso vai prejudicar a si mesmo. Então, estou dando uma explicação, estou dando uma causa, então porquê junto, sem acento. E vamos ver se dá certo substituir pela expressão uma vez que. Não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará você mesmo. Então, deu beleza essa troca, deu beleza essa substituição. Então, porquê separado ou porquê junto e sem acento é um dos porquês mais fáceis, tá? Vamos para o próximo. Quando usar o porquê separado e com acento? Gente, ele é muito parecido com o primeiro porquê que a gente viu. O porquê separado e sem acento. A diferença dele é que nesse terceiro porquê, ele vem com acento. Mas note a semelhança entre eles, ó. Porquê separado e com acento também é usado em interrogações. É usado em frases interrogativas. Só que a diferença é que aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Então, a diferença dele para o primeiro porquê que a gente viu é que enquanto o outro porquê, o primeiro porquê, separado e sem acento, ele é usado no começo da frase ou no meio da frase, o porquê separado e com acento, ele é usado no final de uma frase, seguido de um ponto de interrogação ou de um ponto final. Esse porquê aí, gente, ele pode ser substituído por qual motivo e por qual razão, da mesma forma que aquele outro, certo? Vamos para os exemplos. Vocês não comeram tudo? Por quê? Note aqui que o porquê aparece sozinho no final da frase. Repare que aqui são duas frases, tá? A primeira frase é: vocês não comeram tudo? Segunda frase: por quê?
Então, na segunda frase, ele aparece aqui, sozinho. Ele é o único elemento da frase, aparece no final. Como esse porquê aparece no final da frase e eu estou fazendo uma pergunta, ele vai ser um porquê separado e com acento. Segundo exemplo, ó, andar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro. Mais uma vez o porquê aparece aqui no final da primeira frase. Aparecendo o porquê no final da frase, gente, ele é separado e com acento. Último exemplo. Aqui não é uma frase interrogativa, tá? O menino foi embora e nem disse porquê. Mesmo não sendo uma frase interrogativa, mas o porquê está lá no final da frase, então ele vai ser separado e com acento. Vamos para o outro porquê, o último porquê. E quando usar o porquê junto e com acento? Um detalhe, tá, gente? O porquê junto e com acento, ele vai ter valor de substantivo. E ele é usado para indicar um motivo, a causa ou a razão de algo. Ele aparece quase sempre junto de um artigo definido, que pode ser o os, ou acompanhado de um indefinido, e uns, e mais raramente ele pode aparecer junto de um pronome ou um numeral. Então, volta aqui. Porque junto e com acento, ele vai ter valor de um substantivo. E para ele ter valor de um substantivo, galerinha, ele vai vir acompanhado de um determinante. Esse determinante pode ser um artigo definido ou indefinido, um pronome ou um numeral. Vamos para os exemplos. Ó. Exemplo 1. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Olha aí, o porquê junto e com acento, ele está indicando um motivo. Diga-me um porquê para não fazer o que devo, ou seja, diga-me uma razão para eu não fazer o que devo. Note que esse porquê, ele vem acompanhado de uma expressão aqui que está grifada de verde. Uma expressão não, uma palavra. Essa palavrinha aqui, gente, que está acompanhando o porquê, ela é um artigo indefinido. Então, porquê acompanhado por um artigo indefinido, obrigatoriamente ele vai ter valor de substantivo. Tendo valor de substantivo, ele vai ser junto e com acento. Vamos para o exemplo 2. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Mais uma vez, esse porquê aqui, ele está tendo valor de substantivo. Como é que eu sei? Olha aqui, ele está acompanhado de um artigo definido, ó, o artigo O. Veio acompanhado, significa que ele tem valor de substantivo. Tendo valor de substantivo, é porque junto com acento. Último exemplo. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandada embora. Mais uma vez, meu povo, porquês aí tem valor de substantivo. Por que que tem valor de substantivo? Porque está vindo aqui acompanhado de um artigo definido, ó, o artigo os. Então, voltando aqui, quando é que o porquê deve ser usado junto e com acento? Quando ele tiver valor de substantivo. E para ter valor de substantivo, ele vem acompanhado, geralmente, na maioria das vezes, de um artigo definido ou indefinido. E mais raramente, acompanhado de um pronome ou um numeral. Galera, será que deu para entender? Quando usar cada um desses porquês? Ou você ainda tem dúvidas sobre os porquês? Vamos reparar aí nessa tirinha. Nessa tirinha, a gente observa que tem dois personagens, uma menina e o seu pai. Ela está fazendo algumas perguntinhas para o pai. Ela diz assim, ela pergunta assim, por que é separado? Aí ele responde, porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. O pai disse que não sabe responder. E você saberia explicar para essa garotinha quando é que se usa cada um desses porquês? Vamos para as dicas do uso dos porquês. Emprego dos porquês. Olha aí, primeira situação. Porquê separado e sem acento? A gente utiliza diante de uma pergunta, quando se vai fazer uma pergunta. Por isso que a garota fez a pergunta, ó, por que é separado?
e esse porquê apareceu aí separado. Segunda situação, porquê junto e com acento. A gente usa em frases explicativas, frases que dão resposta. No caso aí, o pai da menina está respondendo, porque não é junto. Como ele está dando uma resposta, embora seja uma resposta meio que vazia, né? Mas é a resposta que ele está dando. Por isso ele está vindo junto, porque junto aí sem acento. Terceira situação, porque separado e com acento. Utilizamos sempre no final de frase. Quando ela diz assim, ó, mas por quê? Como esse porquê está aparecendo aí no final da frase, ele deve vir separado e com acento. E a última situação é quando o porquê vem junto e com acento. Nesse caso, ele vai ter valor de substantivo. E para ele ter valor de substantivo, ele tem que vir acompanhado de um artigo, definido ou indefinido. Aí ele fala, ó, o porquê eu não sei. O porquê aqui no último quadrinho está acompanhado pelo artigo o. Por isso, ele está vindo junto e com acento. Gente, agora é com você. Eu quero saber se você sabe responder. Sobre o uso dos porquês, identifique a frase que está correta. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês responderem, tá? Só que não vale ficar esperando por mim, aguardando a minha resposta. Eu quero que vocês, de acordo com tudo que vocês viram até aqui, vocês consigam responder essa atividade, consigam responder essa questão, tá? Vamos para os 4 exemplos. Item A. Por que você ainda está aqui? Será que esse porquê está certo, gente? Item B. Você sabe o porquê de tanta discussão? Frase C. Ele perguntou isso? Por quê? E último item D. Fui passear porque estava um dia agradável. Desses 4 itens, somente um está correto. E aí, qual é o item correto? Qual é o item que traz o porquê correto? Item A, B, C ou D? Vou dar 10 segundinhos, tá? E aí, conseguiram responder qual é o item correto? Vamos analisar um por um. Primeiro item, item A. Por que você está aqui? Gente, esse porquê aí, ele está sendo utilizado em uma frase interrogativa. Eu estou fazendo uma pergunta. Em frases interrogativas, em que o porquê aparece no início da frase, ele deve vir separado e sem acento. No caso aí, esse porquê está junto, por isso está errado. Então, o item A é falso. Vamos para o item B. Você sabe o porquê de tanta discussão? Galera, esse porquê aqui, ele tem valor de substantivo. Por que ele tem valor de substantivo? Olha aqui a presença do artigo o. O artigo o está acompanhando o porquê. Quando ele tem valor de substantivo, ele deve vir junto, deve ser junto e com acento. Com acento ele tá, mas ele não tá junto, ele tá separado. Então, o item B também é falso. Vamos para o item C. Ele perguntou isso? Por quê? Repare aí que o porquê está sozinho, aparece no final da frase. Tá com acento, beleza, só que tem um probleminha. Quando ele aparece no final da frase, ele tem que vir separado e com acento. Separado, aí ele não está separado, ele está junto. Então, só sobrou o item D, né? Vamos ver se está certo. Fui passear porque estava um dia agradável. Note que aí eu estou dando uma explicação, um motivo pelo qual fui passear. É que o dia estava agradável. Como eu estou dando uma explicação, esse porquê deve vir junto e sem acento. Então, galera, o item correto é o item D. E aí, você acertou? Você marcou o item D? Você que respondeu item D, ó, está de parabéns. Agora a gente vai para a segunda parte dessa videoaula.